vamos comer lanche, vamos comer lanche. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. O trailer do 4º episódio do Circo Digital saiu na internet, mostrando que todo mundo vai trabalhar no McDonald's na escala 6x1, ganhando salário mínimo. Cara, zoeira à parte, já tem aqui informações e teorias sobre o que pode acontecer e o que vai acontecer nesse episódio. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo agora. Vamos lá, meus amigos. A criadora do Circo Digital é a Gooseworks e ela adora soltar spoiler na internet respondendo vários dos seguidores e fãs das suas animações. Só que ela acabou falando muita coisa lá na época do piloto. Uma delas, já tá meio escancarada aqui, é que nesse episódio a Gangle é a personagem protagonista da série e vai ganhar o desenvolvimento dela. Tanto que aqui você já viu que ela trocou até de máscara e virou a líder, a gerente do McDonald's. E sim, esse aqui é o grande foco do episódio. A aventura do dia é uma aventura de trabalhar no fast food na escala 6x1 ganhando um salário mínimo. E a gente sabia disso lá no final do ano passado, quando anunciaram os próximos episódios. O que é engraçado, cara, é que esse McDonald's é de fato inspirado no McDonald's da vida real. Só que tem alguns detalhes, né? Tipo, o lugar tem tipo uma menção a um grande criador que parece também aquele coronel lá do KFC, sabe? A única coisa que ficou numa incógnita aqui é se o estádio de beisebol vai ser usado nesse episódio. Até porque ele apareceu lá incompleto, mas nesse episódio a Ragata acabou segurando uma bola de beisebol. Mas eu tenho uma teoria do que vai acontecer. Nesse trailer foi mostrada aqui uma pequena caixa de sugestões. É muito provável que o Kaine, pra tentar agradar todo mundo do circo, vai ouvir ideias que vêm de outros membros do circo. E alguém encheu aquela caixa com sugestões. Provavelmente, eu já chutaria que quem teria feito isso seria o Jax, já que ele adora causar o caos e tem aquela teoria de que ele seria um jogador com a total consciência do mundo do circo digital e só tá lá pra poder, tentar destruir tudo e zoar com a cara de todo mundo porque ele gosta disso. Então é muito provável que, nesse sadismo bizarro que o Jax tem no circo digital, ele tenha criado diversas ideias na intenção de conseguir torturar todos os demais jogadores. Eu não ficaria surpreso se o Jax teria dado essa sugestão na caixa, aonde todo mundo iria trabalhar e ele seria o gerente desse pequeno McDonald's para poder explorar todo mundo e, claro, zoar com a máscara da Gangle, já que ele sempre ajudou a quebrar todas elas. Em paralelo a isso, a Gangle aqui tá muito mais solitária do que nunca. Tem dois momentos nesse trailer que mostram ela. Uma com aquele semblante todo triste e o outro aonde ela já tá com uma pose de gerente, mas repara, a máscara dela mudou. Tipo, o olhar dela tá meio branco, meio preto. Ela parece estar muito mais animada do que o costume. O que poderia ser é que nesse trailer parece que a Zooble ajudou a Gangle a criar uma máscara perfeita, o que ela identifica como a sua verdadeira personalidade. Então, é muito provável que agora a gente vai descobrir não só o que aconteceu com a Gangle no passado, mas o que ela quer ser a partir dali, como ela se enxerga e como quer ser enxergada por todos que estão dentro do circo digital, deixando de ser aquela personagem medrosa, contida e instável para alguém que tem mais iniciativa, liderança e mais energia. E é muito bom ver a Zooble ajudando aqui, tanto que o vislumbre do quarto dela aparece por alguns segundos, que é cheio de pequenos apetrechos e dá pra ver que cada quarto de cada membro do circo digital é personalizado para cada uma das suas identidades. Como a Zooble é uma personagem que pode se desmontar e colocar outras peças no lugar, ela seria a principal personagem para ajudar a Gangle a construir uma nova máscara, porque trocar parte do corpo ela entende, né? E eu acredito que só com essa ajuda não vai ser suficiente. Para dar apoio à sua amiga, a Zooble também vai participar da nova aventura do circo digital. Sim, essa é a primeira vez mesmo que ela parece estar indo de boa vontade para uma aventura. E aqui temos novos personagens. Tirando aquele NPC que troca de cor em cada aventura, tem dois aqui que já estavam confirmados antes. Um que é o braço direito, esse que acaba empurrando o Jax para colocar ele no seu devido lugar, e claro, o Orbs Man, que é esse boneco que parece um Vector Man e que já foi dito que seria o gerente do circo digital dentro do mundo do McDonald's, sabe? Ele que controla todo mundo lá. Aí eu fico nessa dúvida, se eu puxar essa teoria de que o Jax teria dado essa sugestão dessa aventura, é muito provável que a Gangle só se tornou gerente porque, imagina só, a Zooble querendo dar uma ajuda para sua amiga, ela meio que diz e põe uma condição, ela participa da aventura se a Gangle se torne a gerente, a líder
líder da aventura. Olha aí, dando aquele apoio moral e, claro, usando um pouco da sua influência em cima do Kaine pra poder fazer com que essa aventura aconteça dessa maneira. Seria ótimo, hein? O tenso é que parece que a Gangle não vai ser uma personagem muito legal nesse episódio, porque ela é a gerente, ela tem que fazer tudo funcionar, e ela vai mandar em todo mundo. E muitos momentos desse trailer dá pra ter a impressão de que ela vai explorar todos os funcionários e amigos dela, já que eles estão cansados e ela nunca parece estar cansada. O que colocaria outros personagens do Circo Digital contra ela, o que não seria nada bom. Aqui a gente percebe que o Jax novamente está insatisfeito. Ele não tá feliz com essa situação, ainda mais que vai ter que receber ordens da Gangle. E cara, a Gangle é toda certinha, então ela vai acabar cobrando de todo mundo, inclusive do Jax. Só que o Jax não vai respeitar ela e com certeza vai começar a zoar. Tanto que ele começou a segurar a Ragata no colo, cara, que é bizarro. Aí eu imagino uma coisa. A criadora, a Gooseworks, ela já tinha soltado, lá na época do segundo episódio, uma fala aleatória, dando a entender que a Gangle, em algum momento da série, iria se voltar contra o Jax. Imagina, aonde ela tem um grande momento pra poder brilhar e é líder, sendo a gerente desse McDonald's do Circo Digital, o que iria acontecer se o Jax agisse como o Jax de sempre e se voltasse contra ela? Ela vai pegar tudo o que ela sofreu durante todos esses momentos do Circo Digital e usar isso contra o Jax. Ela vai ter sim. Eu aposto com você e você pode vir no futuro dizer se eu acertei ou não, se a Gangle não vai punir e vai fazer o Jax sofrer por tudo que ela já sofreu dentro do Circo Digital. Comenta aí que eu quero saber. É claro. Só que assim, por mais que o foco principal seja a Gangle aqui, outros personagens acabam ganhando desenvolvimento. Sempre é a Pomni com alguém. Então a Pomni vai acabar também tendo umas surpresas, porque nesse trailer a gente viu que NPCs antigos voltaram. Uma delas é a Rainha Gosma, lá do piloto, que a gente achou que tinha ficado abstraída, agora ela voltou, não só ela, mas também com as pequenas gosmas que estavam espalhadas pelo cenário do circo. Só que tem um frame, cara, que quebrou a internet nesse momento. Tipo, a Pomni tá como caixa, e ela tá atendendo os NPCs, e tá sempre com a mesma expressão de sempre. Só que um acaba surpreendendo ela. Quem poderia ser tão importante como um NPC pra fazer a Pomni ficar em choque, andando, observando, analisando tudo, e ficando feliz ou até um pouco surpresa? Cara, é o Gumigu. Tem um queixinho aparecendo lá que tem uma cor que lembra assim o queixo do Gumigu, cara. Esse jacaré vai voltar. Isso é muito bom, porque todo mundo ficou em choque com o final dele. E ter esse retorno seria um reencontro ótimo pra série. Só que aí começa aquele limbo de possibilidades e eu tenho medo do que vai acontecer no futuro do Circo Digital a partir daqui. Porque vamos lá, o Gumigu aparece lá como mais um NPC interagindo com com a aventura do dia. É o mesmo Gumigu que descobriu que ele é um NPC e só tem que viver as aventuras e aproveitar a existência dele, mesmo sabendo que a vida dele é limitada e nem todas as memórias que ele tem é de verdade? Ou é um outro clone criado a partir do modelo principal que foi encontrado no bug do jogo? Isso, cara, é uma possibilidade inacreditável. E quando eu olho assim, o caso da Pomni descobrindo isso, sendo os dois lados, é triste pra caraca. Ainda mais se for apenas um clone que usa o mesmo padrão, o mesmo corpo do Gumigu. Porque se for esse caso, a Pomni vai descobrir que, cara, não dá pra confiar nesses outros NPCs e eles sempre estão fadados a desaparecer. Mas se for o cara com as mesmas lembranças, eu fico imaginando que em algum momento esse cara pode dar informações e pistas sobre o lado oculto e bugs do jogo do mundo do Circo Digital. Até porque ele seria um personagem-chave que sabe qual é a verdade da existência dele. E por saber que é um jogo, ele pode sair da programação que ele acredita que não é mais importante pra se aventurar além dos mundos que tem dentro do Circo Digital, não é verdade? Mas isso é uma coisa que a gente só vai descobrir no dia 13. Pois é, tá chegando, daqui a 2 semanas.